Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação.
Graças a Deus por este belíssimo e inspirado hino que você acabou de ouvir, e eu creio que falou profundamente ao seu coração. Hoje, terça-feira, 5 de outubro, dia das aves. E Jesus nos ensina a aprendermos uma grande lição com as aves. Olhai para as aves dos céus. Não trabalham, não fiam, entretanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Interessante que Jesus não estava falando sobre a ociosidade das aves, que deve servir de exemplo para nós, mas o exemplo que elas dão em relação à ansiedade, que aliás, este tem sido o problema de toda a humanidade, nesses dias em que todos nós sofremos por causa dos efeitos, das sequelas dessa doença, muita gente perdendo entes queridos, muita gente perdendo a saúde, enfim, trazendo também transtornos econômicos em todo o mundo. Isso gera ansiedade no coração das pessoas. Eu espero que você, nesse Dia das Aves, aprendamos ou apliquemos ao nosso coração essa grande lição que Jesus ilustrou para que nós olhemos para as aves. Ele disse: não valeis muito mais vós do que as aves? Então, que você guarde no seu coração essa reflexão sobre o Dia das Aves. Queremos, nesse instante, deixá-los com a segunda parte desse estudo que nós estamos realizando em nossa igreja sobre a segunda carta de São Pedro. É um estudo meticuloso, nós estamos mastigando, podemos assim dizer, a palavra de Deus e aplicando-a aos nossos corações. Espero que você seja bastante edificado e Deus continue a falar profundamente ao seu coração. Meus irmãos, não há diferença nenhuma para os nossos dias hoje. Me perdoe mais uma vez, os católicos colocaram Maria como mediadora, não tem nada contra Maria. Maria foi uma virgem santa, pura, uma mulher levantada por Deus para no seu ventre ser gerado por obra e graça do Espírito Santo o Messias, o Salvador. A própria Virgem Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 21, ele diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A própria Maria reconhecia que o seu Filho Jesus Cristo era o Messias, era o seu Salvador. Mas infelizmente, Satanás conseguiu também incutir-se na cabeça de muita gente que Maria é medianeira, Maria é mediadora. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, porque nenhum mediador foi dado, nenhum medianeiro, a não ser Jesus Cristo. Por aí vocês vão tirando aí as ideias, que aliás eu quero dizer uma coisa para vocês. Irmãos, a mentira é a mesma, porque sempre foi propagada. Ela tem como protagonista Satanás, que é o pai da mentira. Apenas mudam os atores, somente isso. Os figurantes são outros, mas a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, nada. O que é já foi, o que foi será. Então a ênfase que Pedro traz aqui, ele argumenta para aqueles propagadores das heresias, que se Deus não poupou a anjos caídos, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, foram, portanto, lançados no inferno. Assim também, esses indivíduos, se continuarem ensinando e propagando mentiras, também não terão outro destino senão o Hades ou inferno. Esses indivíduos, irmãos, eles estavam pulverizando a igreja com ventos de doutrina. E havia muita gente com suas mentes embaraçadas, como a gente hoje vê, pessoas com a mente: a gente tem que guardar o sábado, a gente tem que fazer promessas, a gente tem que fazer rezas a quem já morreu, para que essa alma saia do purgatório, a gente tem que fazer indulgências. Irmãos, tudo isso são ventos de doutrinas que Satanás pulverizou desde os primeiros séculos e que infernizaram a igreja naqueles dias e continua ainda hoje. Então nesse versículo 4, ele diz: olha, se Deus não poupou a anjo, quanto mais vocês. Verso 5: e não poupou o mundo antigo,
mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aqui ele está falando sobre um personagem também que existiu, chamado Noé, que está lá no livro de Gênesis. Outra vez ele usa o verbo poupar. Deus não poupou, no versículo 5, ele diz, Deus não poupou o mundo antigo. Exato, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Prestem, irmãos, a expressão que Pedro usa aqui, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Ele estava dizendo, olha, o mundo na época de Noé, o mundo de então, nos dias de Noé, ouviu, mas não acreditou. Ouviu verdades, mas não creu. Ouviu ensinamentos, ouviu advertências, ouviu a palavra, mas eles não acreditaram, eles não deram crédito. Isso. Somente ele mais 7 pessoas, ele, a esposa, 3 filhas e 3 genros, foram preservados dentro daquela arca que Deus orientou que ele a construísse. Então, somente ele foi salvo, juntamente com a sua esposa, suas filhas e os seus genros, porque Deus trouxe juízo sobre os ímpios. Pedro aqui está aludindo o nome de Noé como pregoeiro da justiça. Está lá no livro de Gênesis capítulo 6, ele falando que Noé era pregoeiro da justiça, homem justo, íntegro, reto, que acreditava na providência da justificação desde a profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus havia dito que da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, ele cria, por isso que ele foi considerado homem justo, e todo aquele que crê em Jesus é justificado. Como a própria palavra de Deus nos diz, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim como ninguém levava a sério as verdades que ele pregava, pelo contrário, debochavam, zombavam, aqui ele está falando que quem conhecia essa história, narrada nas Escrituras, e desprezavam o ensinamento que ele como apóstolo cria, como os pais da igreja acreditavam, e ensinavam que estavam diante de um Deus que é justo, que trata com justiça e equidade, eles não deixariam também de serem julgados, porque estavam enganando através dos falsos ensinamentos. Pedro já havia, meus irmãos, citado a primeira carta, capítulo 3, versículo 20, o seguinte: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando da longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então ele está dizendo, ele está dando ênfase aqui, Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, Atos 17:30, mas ele vai tratar com vocês, vocês não vão ficar imunes não, vocês vão ser tratados também, porque vocês ensinaram coisas erradas,
vocês deturparam a minha palavra, vocês estão ensinando coisas que jamais eu escrevi ou levei ao conhecimento das criaturas. É isso que faz diferença entre a pregação do Evangelho e opiniões, ideias, sugestões, interpretações volúveis, entre aspas, interpretações volúveis das Escrituras, entre aspas, por esses defensores dessas doutrinas e desses ensinamentos. É isso que vai fazer diferença. Por exemplo, o que é que você está fazendo aqui agora à noite? Ou você que está em casa nos assistindo? Você está conferindo com a palavra de Deus veracidades que nós estamos extraindo das Escrituras Sagradas. Não é segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec, não é o Evangelho segundo os Mormons, ou Anjo Moroni, ou Charles Taze Russell, ou Ellen White. Não, não estamos. O que nós estamos trazendo aqui é a palavra, como ela está escrita. É essa a diferença que faz também com esse neopentecostalismo que se propaga por aí, que não tem nada do Evangelho. É isso que faz a diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. É essa a diferença. Essa arca, não é? Ela foi, depois do dilúvio, ela morou no monte chamado Ararat, na Turquia. Quando nós estivemos numa das nossas excursões, eu sonhava ir lá, mas o guia disse: pastor, está muito longe daqui. Agora, pasme uma coisa interessante. Se você quiser saber mais isso, você pode consultar isso no Google, isso que eu vou dizer agora. A Arca de Noé, de acordo com Gênesis 8:4, ela ancorou no Monte Ararat. É um monte que ele é coberto de neve. E por uma providência divina, essa arca está localizada num lugar que é coberta totalmente de neve. Você vai ver isso no Google. Porém, alguns arqueólogos, alguns pesquisadores já foram lá e verificaram que há vestígios de uma grande embarcação. E Deus teve um propósito nisso. Ele tem um propósito nisso. Sabe por isso? Sabe o que é? Sabe por quê? Até hoje ainda não se acredita, não se prega, não se crê que houve um dilúvio universal. Então Deus deixou aquela arca ancorada lá no Monte Ararat, coberta de gelo, para que quando aquele gelo um dia degelasse, ninguém pudesse negar que aquela arca, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 8, verso 4, tratava-se da arca de Noé. Então a verdade vai vir à tona. Deus está guardando isso como se fosse um arquivo. Não é um arquivo morto, não, é um arquivo vivo, que está sendo preservado para que quando for descoberto, você, puxa vida, a gente até hoje não acreditava que havia dilúvio, a gente achava que isso era uma lenda, realmente foi. Olha aqui, isso lá na Turquia, no Monte Ararat. Vamos para o verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aqui ele alude também a um outro fato, a um fato ocorrido, a um outro acontecimento, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Falou de Noé, agora vai falar de Ló. Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, o texto é claro, diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Olha para Sodoma e Gomorra. Quem vai lá nessas viagens para Israel percebe que o Mar Morto está exatamente, as águas do Mar Morto está sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo e enxofre, como agora mesmo nas Ilhas Canárias, vulcões estão
estão jogando para o ar uma fumaça que ela vai tomar conta, já está se espalhando por toda aquela região da Europa, e dizem os entendidos, se continuar aquelas erupções vulcânicas, aquela fumaça vai se espalhar por todo o mundo. Sodoma e Gomorra foi destruída veio fogo do céu e um vulcão também. Por que eu afirmo isso? Duas coisas corroboraram: fogo do céu e vulcão. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lá no Mar Morto, há pedras que estão próximas lá na margem, são pedras vulcânicas, pretas. Irmã Cícera, irmã Aurizete, o irmão Joacir conosco lá, e vários outros irmãos aqui, e a gente constata isso. E tem uma coisa: caiu fogo e enxofre do céu, mas também houve erupções vulcânicas, ao ponto de até hoje, ainda hoje, a primeira vez que nós fomos lá tomar banho no Mar Morto, a gente sente um odor de ovo podre. Sabe aquele odor de ovo podre? Exala. Chega, a gente se sente até mal. É ovo podre. Você imagine o cheiro, a fedentina do ovo podre. Quando veio o fogo do céu, consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora, por que houve essa destruição? Sabe por quê? Porque os pecados de Sodoma e Gomorra foram tão fortes para Deus, não apenas porque havia uniões homoafetivas naqueles dias, mas porque os homens quiseram abusar dos anjos, seres angelicais, não seres caídos, mas seres que ainda continuavam sendo fiéis a Deus e preservavam a sua pureza, e eles quiseram coabitar com aqueles, quiseram abusar sexualmente daqueles homens. Foi quando o Senhor mandou que os anjos dessem uma ordem para que Ló saísse da cidade, senão eles também seriam consumidos pelo fogo e enxofre que ia cair do céu e as erupções vulcânicas. Então Pedro está citando algo que é real, aconteceu, ninguém pode negar, e que se Deus não poupou a essa cidade de Sodoma e Gomorra, não será diferente quando Deus for julgar o mundo. Por isso que Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, assim como foram os dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra, em que os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até enquanto Noé entrou na arca. Lembrai-vos da mulher de Ló. Veja quantas citações Jesus citou para os nossos dias, antes dele voltar. Sabe por quê? Porque os mesmos pecados, as mesmas rebeldias, as mesmas coisas desordenadas que aquele povo daquela época praticou, continua hoje. Não há diferença nenhuma. E o pior, se você for falar que isso é pecado, você pode até ser preso. Eu estou sujeito a ser preso também por falar essas verdades. Como outro dia, um determinado colega pastor foi chamado para depor, porque havia falado que união homoafetiva estava indo de encontro à palavra de Deus. Ou se prega a verdade, ou então se vulgariza aquilo que Deus abomina. Então ele está citando qual será o fim e o destino daqueles que se pervertem no erro, pois os hereges da época de Pedro tinham os mesmos comportamentos como nós vemos hoje em nossos dias, e como aconteceram também nos dias de Ló. Alguns deles tinham uma prática de homossexualismo. Aí eu pergunto: é diferente de hoje? Qual a diferença? Nenhuma. Eu digo que aumentou muito mais porque naqueles dias era só numa região local. Hoje é o mundo todo. Você chega em qualquer continente do mundo, você vê hoje toda a prática de perversão, de imoralidade. Então Judas cita-os também. Judas, que é no livro seguinte, depois de Pedro, no capítulo, Judas capítulo, isto é, só tem um capítulo, versos 6 a 10, prestem atenção, que os mesmos problemas que Pedro enfrentou,
nos seus dias, Judas também conviveu com os mesmos pecados, com os mesmos problemas praticados por aquela geração. Preste atenção, ouça isso. Judas, só tem um capítulo, versos 6 a 10. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra. O que Pedro disse, Judas também usou as mesmas comparações, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, o que Pedro havia falado, Judas também referendou, só para a gente ver que realmente a verdade, ela sempre é provada pela própria verdade. A Bíblia se interpreta pela própria palavra. Nós demos esse título ao estudo: a revelação e a veracidade das Escrituras. No verso 7, vamos para o verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, devassos, libertinos. Outra vez ele cita mais um outro episódio, mais um bíblico, histórico, o qual terminou, o desfecho final foi juízo de Deus sobre os insubordinados. Chama a atenção dos irmãos aqui para essa expressão, que Jó se sentiu afligido. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Diante de tantas coisas, de um tempo desses, ela tem se afligido quase que todos os dias. Quase que todos os dias eu me aflijo quando eu vejo injustiças sendo praticadas, crimes sendo banalizados, coisas erradas que a gente jamais imaginava acontecer há 10, a 20 anos atrás, hoje estão acontecendo como se fossem coisas naturais, normal. Eu me aflijo, e principalmente porque, humanamente falando, você não tem a quem recorrer. Existe um STJ que, dizem os grandes âncoras, é a vergonha nacional. Você não tem a quem recorrer, mesmo você estando acobertado de razão. Os valores estão invertidos. Eu já disse isso aqui várias vezes. O que é bom é ruim, o que é ruim é bom, o que é preto é branco, o que é branco é preto, o que é certo é errado, o que está errado está certo, o que é alto é baixo, o que é alto é baixo, o que é baixo é alto, o que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Os valores estão invertidos. As pessoas não estão se aceitando mais. Por isso que a gente às vezes vê pessoas que elas tinham o cabelo preto ou o cabelo grisalho, aí daqui a pouco pinta o cabelo vermelho. Amanhã você estará conosco, evidentemente, para ouvir a continuidade dessa mensagem. É pena que o nosso tempo acabou. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz nas decisões que você venha tomar nesse dia, abrindo portas, e que você tenha um dia abençoado. É isso que nós desejamos a todos que estiveram conosco. E até amanhã.